Mais um convidado dentro do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Esse homem tem história na medicina e também na política. Estamos falando com muita alegria, recebendo com grande satisfação o Dr. João Henrique Orsi. Prazer muito grande tê-lo conosco dentro do nosso canal do YouTube, doutor. O prazer é todo meu, viu, Tarcísio? Estar podendo fazer um bate-papo com você, trocar algumas reminiscências da nossa vida, né? Ele tem dois capítulos importantes, né? Primeiro, a medicina, que notabilizou o nome do Dr. Orsi aqui em Orlândia, ele que é da nossa querida e vizinha Sales Oliveira, e também a política. Ele deu e continua dando uma importante contribuição na política de Orlândia. Falando primeiro da medicina, é importante que aqueles que não conhecem onde o senhor nasceu, conte em que cidade o senhor nasceu, como é que foi a infância na bonita e simpática Sales Oliveira. Meu nascimento foi Sales Oliveira, uma infância adorável, mas uma infância com dificuldades. Sempre houve uma dificuldades, até porque era de origem humilde. Meu pai era um trabalhador, funcionário público, e tinha que se virar com outras profissões. Ele era o faz-tudo, mexia com eletricidade, hidráulica, plantio de mudas de café, fazia goiabada para vender, enfim. Ele conseguiu estudar os três filhos, né? Mas ganhando salário mínimo como funcionário da prefeitura. Da prefeitura de Sales Oliveira, servidor público municipal. A minha infância foi na área rural até aos 12, 14, 13 anos. Em que fazenda, doutor, o senhor nasceu? Era na fazenda Piraguaçu. Hoje fazenda Piraguaçu. E com uns 13, 14 anos, não me lembro direito, eu mudei para Sales Oliveira e para começar a vir fazer o colegial em Orlândia. O curso primário, então, primário o senhor fez na Getúlio Lima? Existia já essa escola? Foi na Capitão Getúlio Lima, e eu sempre digo o seguinte, que a minha ligação com Orlândia começou no primeiro ano do curso ginasial. A minha primeira professora, que não havia o pré-escola, né? Era direto primeiro ano com 7 anos de idade. Foi a dona Angelina May, que era uma orlandina que dava aula em Sales. Aí eu fiz os 8 anos de fundamental em Sales, aí eu vim fazer o colegial em Orlândia. Em que escola o senhor estudou aqui em Orlândia? No Instituto Educação Estadual de Orlândia. Hoje que é a Escola Oswaldo. Oswaldo Ribeiro Junqueira. Exatamente. O senhor, durante esse período, portanto, chegou a trabalhar ou o senhor basicamente se dedicava ao estudo e eventualmente ajudava o seu pai com essas múltiplas atividades do seu pai? Em toda atividade que existia na vida deles, do meu pai e da minha mãe, aliás, os dois trabalhavam. Eu participava, eu era coadjuvante, o menor. Por exemplo, quando fazia a goiabada, eu que tinha que moler naquela massa de carne as goiabas. Quando tinha que fazer as mudas de café, tinha que grampear uns balainhos laminados, eu ficava o dia inteiro no grampeador. Aí teve uma fase que, quando eu ia para Sales, eu ia de charrete e eu tinha uma horta que eu construí. E eu levava uns caixotes pendurados na charrete, e por cima da charrete, cheios de verdura. Eu já tinha meus fregueses, eu me lembro muito bem da família Takahashi, o japonês gostava de verdura. Ali então eu tinha uma clientela grande, eu já chegava, despejava as verduras, ia para a escola, depois meu pai buscava a charrete. E eu sempre gostei de me virar e ter os trocados que a gente ganhava no bolso, né? O senhor teve 2 irmãos? 2 irmãos. Tá. A dona, inclusive, eu já perdi os 2. O mais velho, ele foi para Ribeirão Preto, bem antes que eu. Ele foi fazer curso no Senai. Ele não queria estudar o estudo convencional. Meu pai falou, então você faz um outro estudo. Você quer fazer o que? Eu quero ser mecânico. Ele foi ser torneiro mecânico e trabalhou muito tempo nas indústrias de cana, de Sertãozinho, depois no Coselli. E a minha irmã, a Luzia, que formou em pedagogia, em química orgânica, e durante muito tempo lecionou, inclusive, em Orlândia, e depois aposentou-se e veio a falecer posteriormente. Bom, esse ciclo o senhor chegou a Orlândia, estudando no Instituto de Educação Estadual. Chegou o momento, terminou o tal do colegial do nosso tempo, né? Hoje é o tal do ensino médio, que o pessoal diz. O senhor teve que partir para a opção de uma faculdade. Essa vocação de médico surgiu quando? Eu tenho que concluir que se o senhor conseguiu ingressar na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, durante sua trajetória o senhor foi um bom aluno, né?
Não era daquele que ficava levando flor para a professora, mas era bom aluno. Eu era muito esforçado, eu não digo que fosse inteligente, mas eu sempre fui muito esforçado. E o grande sonho que um filho formasse médico era mais do meu pai do que meu, porque eu não tinha uma convivência para saber o que é o mundo médico. Mas aí eu fui para Ribeirão Preto fazer o cursinho, fiz um ano de cursinho. No primeiro ano eu não deu, sim. Aí no segundo ano eu não fiz cursinho, fiquei estudando em casa. Prestei, aí eu entrei na faculdade de medicina. Aí, hoje, por exemplo, você tem, as pessoas prestam 10, 12 vestibulares. Naquela época, eu, que era uma pessoa que tinha poucos recursos, eu tinha possibilidade de prestar Ribeirão ou Ribeirão. Não existia outra possibilidade. A segunda era Pinheiros, em São Paulo. A terceira era Botucatu, que começou naqueles anos também, Campinas, Uberaba, certo? Então, eu fiz pensando em Ribeirão Preto. E até aconteceu uma coisa engraçada, o seguinte, quando eu estava no segundo ano, estudando em casa, para prestar o vestibular, eu fiz um curso de datilografia no Senac. Porque eu falei, meu futuro, se não for na faculdade, médico, vai virar contador. Eu tenho que entrar em algum banco, algum lugar, e tenho que estar preparado. E fiz ali, tenho até hoje meu diploma de datilografia do Senac. Isso me ajudou muito depois até para digitar, né? E eu acho engraçado, né? Vou fazer uma confidência, eu também me graduei, minha primeira formatura foi como engenheiro civil na escola da USP, Universidade de São Paulo, de São Carlos. E naquele tempo, como é que foi? O senhor morava em alojamento, morava em pensão, quando o senhor foi para Ribeirão Preto? Não, a minha mãe morava em Ribeirão Preto, ela mudou-se para Ribeirão Preto. Ah, que bom. Meu pai, durante a vida toda, ele comprou um terreno e foi construindo, ali perto do cemitério da Saudade, numa daquelas ruas, ele foi construindo uma casa, aos poucos. Foi a primeira casa naquele bairro, só tinha praticamente aquela casa. Aí, quando nós mudamos para Ribeirão Preto, então eu saía, ia bem longe do cursinho, era na Praça 15 de Ribeirão, famosa. E eu ia de bicicleta, e na volta, aquela subida do bosque, era empurrando. E depois, quando eu entrei na faculdade, aí eu tinha um outro amigo meu que era ali perto dos Campos Elíseos, aí nós íamos para a faculdade, era até um treino, nós íamos a pé e voltávamos a pé, ia a pé pegar o ônibus. Mas naquele tempo o campus já era onde hoje o Hospital das Clínicas? Era hoje. Mas é longe, doutor? Básico, não, mas nós íamos a pé até na Praça 15. Tá. Praça 15 tinha um ônibus próprio para medicina. Então era lá dos Campos Elíseos até na Praça 15. Perfeito. E aquilo era uma farra, descendo de manhã os dois, brincando e indo, era até divertido. Mas depois, no futuro, depois do quarto ano, quer dizer, no campus da faculdade, você tinha o que era de melhor na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, sempre foi. Eram as matérias básicas. Você não mexia com o paciente no Hospital das Clínicas. Era só bioquímica, morfologia, anatomia, fisiologia, farmacologia, patologia. Quando você começava o quarto ano, você tinha um estágio na Santa Casa, onde tinha os leitos para a Faculdade de Medicina começar as aulas de clínica. E depois o curso continuava no HC de Ribeirão Preto, né? E nesse ciclo do senhor até o quarto ano, onde é que entrou o doutor Edson na vida do senhor ou outro médico que esteja em Orlândia? Basicamente, do núcleo da Faculdade de Medicina, quem foi seu companheiro de turma foi o doutor Edson Abrão. Doutor Edson Abrão. E tinha algum outro que... No vestibular, eu me lembro que na cadeira que eu sentei, ao lado da minha cadeira, eu fiquei conhecendo o Pugliese, que era de São Carlos. Oi, como vai? Eu sou de São Carlos, eu sou de Ribeirão Preto. Conversamos um pouco e depois ele entrou na mesma turma. O Edson eu vim conhecer dentro da faculdade, mas com pouco contato. Como ele disse, nós éramos de turma diferente. Aí ocorreu de eu ir começar a trabalhar como estagiário no São Francisco e o Edson também foi. E ali nós fizemos como se fosse uma irmandade. Aquela história, os dois precisavam aprender medicina, os dois tinham dificuldades e os dois tinham que lutar junto. E junto as coisas renderam mais. Eu sei, por exemplo, que entrei num plantão na Santa Casa de Misericórdia, era um plantão semanal, e nós tínhamos um posto de saúde que nós dávamos atendimento, atendia a admissão de funcionários no pronto-socorro municipal, isso no quinto ano. Tocávamos na maternidade do São Francisco, o Hospital do São Francisco, entrávamos nas cirurgias, tocávamos pós-operatório, e quando um estava num lugar, o outro estava no outro, um cobrindo o outro. E dormir era quase que dispensável, quer dizer,
a vida praticamente se resumia a estar dentro de hospital e em trabalho. E quando é que chega aquela fase da residência? Vocês fazem a graduação Nós normal e fazem a começamos residência. o que chamou na época estágio, né? Nós começamos essa fase de estágio. A partir do 4º ano, no 5º e no 6º ano, nós praticamente tocávamos grande parte do serviço de cirurgia, que era um serviço anexo ao Hospital São Francisco, e onde praticamente nós aprendemos a parte prática da medicina. Porque a parte teórica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto era muito forte. A clínica na medicina em Ribeirão Preto, felizmente, para nós naquela época que os meios diagnósticos eram poucos, o exame físico, o exame clínico, a história do paciente, enfim, o exame clínico era o mais importante. E a gente tinha uma base muito forte de um curso muito bom, que era o HC de Ribeirão Preto. Era considerado a faculdade que tinha os melhores cursos básicos do Brasil. Isso se repete até hoje, né? Até hoje. Mas naquela época, quando o Zeferino Vaz fundou a Faculdade de Medicina, ele trouxe o professor Luizon, que era um mestre francês, dono de vários livros. O Cuvian, que era um professor argentino renomado. O Almeida, que era um microbiologista, que era renomado, cheio de livros. O Fritz Keber, que era um alemão, que foi que descobriu tudo sobre Chagas no Brasil, foi. Então era que era um grande problema na época, né, doutor? E nós tínhamos um grande professor de clínica, que esse ficou marcado na medicina brasileira, o Hélio, professor Hélio, e o Rui Ferreira Santos, que era um cirurgião, formação do Edmundo Vasconcelos, do Hospital aqui em São Paulo, um dos mais renomados e talvez um dos mais conhecedores da parte de clínica cirúrgica do Brasil. E onde é que entra o Dr. Og na vida do senhor e do Dr. Edson já disse, mais ou menos, que ele era uma espécie de orientador de vocês? E eu sei que o senhor teve, ele parece que faleceu há 10, 12 anos atrás, o senhor sempre teve uma admiração muito grande por ele. Eu virei como uma irmandade. Praticamente nós fazíamos pescarias em congresso. Eu ia praticamente todo ano em congresso junto com ele. Nós tivemos uma vida junto. Uma vida de... Quando ele teve uma fase que ele morava sozinho, desquitado, eu ia almoçar na casa dele, às vezes dormia na casa dele. Nós vivíamos juntos. E além disso tudo, ele era uma pessoa quase que intolerável, uma pessoa áspera, é um suíço, mas muito austero. E outra coisa, eu sempre digo que ele tinha dupla personalidade. Quando você chegava no serviço, ele falava oi, e não dava a mão, nada. O dia que você saía para pescar junto, ele virava uma criança. Ele vinha operar em Orlândia, ele era uma criança. Dentro do centro cirúrgico de Ribeirão Preto, ele era insuportável. Jogava pinça, então era uma personalidade muito forte, uma personalidade, ele chamava de alemão, mas na realidade era suíço. Né? E eu conheci no 4º ano, quando meu pai foi tratar na antiga CAP, eu tratava em Ribeirão Preto. Meu pai, as prefeituras tinham um convênio com a CAP. Não existia NPS na época, era CAP, IAPTEC, IAPB, IAPC. E tratando com ele, descobriu nele uma brucelose, e num daqueles retornos, o meu pai falou: meu filho gostaria de frequentar o hospital, coisa e outra. Ele falou: manda aqui. Ele gostava muito do meu pai, e já chegou lá e começou a me chamar de Orsi. Aí já pegou esse apelido, Orsi, que é um sobrenome. E depois o Henrique era Orsinho. o seu filho Henrique. Passou lá com ele também. Mas ele foi um expoente da medicina de Ribeirão Preto, talvez fora do Hospital das Clínicas, ele tenha sido grande expoente de Ribeirão Preto, respeitadíssimo no Brasil inteiro, na área de cirurgia gastroenterológica, e a nossa formação muito grande, não só em cirurgia, como também em ginecologia obstetrícia, que o serviço era muito grande, eles tocavam na época o IAPTEC e o IAPC, que eram dois institutos muito fortes, e todo o movimento era feito de obstetrícia ali. Então, todo dia, 10, 12 partos, cesáreas. Nós até abandonamos um pouco a parte clínica no Hospital das Clínicas. Nós fazíamos a parte prática mais no Hospital São Francisco. Isso causava, inclusive, um estado de conflito com os colegas, né? Alguns professores também não achavam muito bom. Mas para nós aquilo foi excelente, aquilo foi a melhor formação que eu poderia ter, né? Muito bem. Apenas um pequeno intervalo, só para lembrar, você está vendo aqui o QR Code do lado direito meu, esquerdo seu. Você faça uma interação conosco, aproveite, aproxime o seu celular e entre no nosso time para sugerir também pauta para convidados, enfim, fique à vontade e participe conosco. Encerrado o ciclo Ribeirão Preto, Orlândia chega na vida do senhor. Na verdade, o senhor voltou para Orlândia.
Chegou aqui em 1969, a sua volta, 1969. doutor? Junto com o doutor Edson? Os dois de novo? Um dia depois. Um dia depois. Ah, ele fez questão de dizer isso. E o Valdir, um dia depois. Um mês depois. O Valdir Fares. A nossa vinda para Orlândia foi uma coincidência. Nós tínhamos outras cidades já em vista. Aí o Amâncio, que era o motorista de Salles, muito amigo, sempre tivemos muita ligação, ele com meu pai, ele mandou um recado para eu vir conversar com ele. Eu conversei com ele e falou, olha, o Ciro é prefeito, eles estão precisando de médico aí no hospital. Aí eu falei, pois vamos ver, viemos, na hora agradamos, fizemos uma proposta, fomos aceitos, e começou uma luta, uma medicina difícil no início. Agora, só para pontuar, o contato que o senhor teve, a pessoa com quem o senhor conversou foi o próprio prefeito Ciro? Através ou algum secretário Ciro, de saúde da época? A prefeitura, o Ciro é que seria o responsável pela contratação. Perfeito. Mas a conversa foi tida com o diretor clínico, que era o Silvio Soares de Garapava. Perfeito. E depois com o Gésimo Burdião, que era provedor. Na época, o Homero era presidente. Existiam dois cargos, provedor e presidente. Depois se aboliu o provedor, aí veio o cargo de presidente. Então, nós chegamos em 1970. Agora, você imagina, em 1970, o exame, para fazer um diagnóstico, você tinha aquilo que você aprendeu na clínica médica, Sim. Você teria que usar o estetoscópio, aquelas coisas. Um raio-x, que era precaríssimo, no começo nem tinha radiologista, você não tinha endoscopia, não tinha tomografia. Então, o diagnóstico era um diagnóstico difícil. A radiografia, por exemplo, de estômago duodeno, ela era muito falha, e até hoje praticamente ela está em desuso. O enema opaco, a radiografia de intestino, hoje está em desuso. Aí, em 1970, aparece, em 77, aliás, aparece o primeiro ultrassom no Brasil, na Beneficência Portuguesa. Aí, já perto de 80, nós já tínhamos o serviço de ultrassom. Aí facilitou. Pedra na vesícula não dependia mais do exame clínico, nem do exame radiológico, era precário, que era colecistograma oral. E apareceu depois a tomografia. A medicina evoluiu muito nos anos 70, foi um grande progresso. Porque agora, a tomografia dá uma imagem um pouco mais tridimensional. E a tal da chapa, a radiografia, ela apenas mostra a imagem. A radiografia, é isso, ela te dá uma posição de antero-posterior. E você... Agora, a tomografia, eu sempre comparo o seguinte, você pega um salame e coloca uma azeitona bem no meio do salame. Aí você vai fazendo cortes no salame, cortes de 2 milímetros, de repente você chega na azeitona, aí você vai cortando a azeitona, você vê o tamanho da azeitona, a grossura. O senhor está dizendo que a azeitona seria um eventual tumor. Seria um tumor, um exemplo, ou uma pneumonia. Então os cortes são transversais. E você faz um estudo hoje até tridimensional na tomografia. É um exame perfeito. Aí depois veio a ressonância, que ela faz tudo que a tomografia faz usando um campo magnético e ali ela dá uma diversidade de imagens. Aquele tubão, né, que enfia a pessoa no meio. Certo. Que a pessoa fica, quem tem claustrofobia acha que vai morrer quando parte. Muitos só fazem sob sedação, né? É verdade, doutor? Tem alguns que têm que ser sedados. Agora, às vezes sedado é difícil, porque se você tiver que mandar a pessoa respirar fundo, ela não consegue, né? Porque está sedada. Então tem alguns pacientes que são difíceis, mas com calma às vezes conseguem. E uma outra coisa que chama atenção, viu, Tarcísio, que eu acho mais importante na história, na minha história, na doença dos médicos de Orlândia, foi quando nós pegamos um hospital que tinha 5 anos de funcionamento, mas ele praticamente não funcionava, não tinha pacientes. Apenas para posicionar, doutor, o Hospital Beneficente foi entregue em 1964. Quando ele chegou, em 1969. Portanto, há um tempo todo aí em que o hospital procurava, na verdade, se encontrar, né, doutor? Ele tinha aquele problema natural de um começo de atividade. Teve o doutor Caliento, depois virou professor, depois o Nilo, que depois teve umas desavenças com a diretoria e foi embora. Tinha alguns mais antigos que nem frequentavam o hospital. Então, o hospital praticamente tinha poucos enfermeiros, um contador, uma recepcionista, e era bem humilde. Agora, esse começo do hospital, o senhor mencionou a figura de Gésimo Burdião, que foi provedor, né, que seria o executivo, o senhor Homero era presidente. Quando é que efetivamente o senhor Homero, que a gente sabe, a história de vida dele é fantástica, a vida dele está muito ligada ao hospital. Quando é que efetivamente o senhor Homero
começou a comandar os destinos do Hospital Beneficente? Foi em torno mais ou menos de 1977, 78. E foi uma revolução, porque o Homero ele se dedicou, ele era um aposentado, bancário aposentado, um gerente de banco aposentado, ele se dedicou de corpo e alma. E ele tinha muita afinidades dentro de Orlândia, tinha uma amizade muito grande com os líderes de Orlândia, com os empresários de Orlândia. E quando ele pegou o hospital, foi porque o Zé mudou para Ribeirão Preto, e aí mudou-se o estatuto e ele ficou como presidente. O hospital naquela época, para você ter uma ideia, era cercado de cipreste. Eu lembro isso até hoje, existem fotografias. O Homero, em pouco tempo, ele conseguiu fazer umas rifas, foi junto a essas grandes empresas e conseguiu um capital, fez um fluxo de caixa e começou a investir. Melhorou muito o padrão de atendimento e começou a investir. O primeiro investimento grande que ele fez, o centro cirúrgico tinha 2 salas, ele ampliou mais 5 salas, fez um segundo andar, que é uma maravilha, o centro cirúrgico de Orlândia é um modelo. Depois, embaixo do centro cirúrgico, ele fez uma outra ala que ela é utilizada parcialmente, mas numa emergência ela pode ser uma ala de internação boa. Fez toda a parte de radiologia, e o Homero foi vamos dizer, uma marca na história do Hospital de Orlândia. Foi na administração do Hospital de Orlândia, um respeito muito grande com os funcionários o adoravam, festa no fim do ano, para confraternização, quer dizer, era uma união, ele conseguia unir muito. O senhor Homero tinha uma característica que era impressionante, não tinha filhos, mas ele fez do hospital o filho dele. Tá? Isso eu me emociono, porque eu também fui rotariano, lembro muito bem da dedicação, do carinho que ele tinha. E essa capacidade de articulação dele, de um diálogo fácil com as lideranças. Natural, Orlândia é uma cidade generosa, mas precisava de uma pessoa que tivesse essa articulação para que pudesse fazer com que essas pessoas pudessem ajudar o hospital, né, doutor? Esse foi um marco. Eu falo que Orlândia teve alguns marcos. Um outro marco no hospital foi em 1980, quando nós resolvemos ter um administrador hospitalar. E através de Franca nós tentamos uma pessoa, não deu certo. Aí a provedora, a administradora da Santa Casa de Franca me indicou um outro nome, que tinha acabado de sair do hospital regional, que foi o Lequel. E o Homero falou para mim, você que entende de medicina, conversa com ele. Então, eu era diretor clínico na época, tivemos uma conversa, eu falei para o Homero, eu acho que é uma pessoa excepcional, e em pouco tempo o Homero começou a tê-lo como filho também. O Lequel virou um filho do Homero, e ele tratava o Homero como pai e a dona Anita como mãe. Então, foi um relacionamento que cresceu muito e ele mostrou realmente uma grande experiência administrativa. Revolucionou a parte física do hospital, todos os pisos foram trocados, enfim, o hospital é uma maravilha. E uma outra, depois nós viemos os dois por Orlândia, o Edson até comentou, depois vieram mais 3 colegas, o Pugliese, o Barbieri, o Akihiro, e depois veio uma nova época, em que vieram pessoas que eram de Orlândia também, o Cal e o Dr. Francisquini, e depois o Dr. Célio e o Dr. Sérgio Bruno. Mas a vinda do Francisquini para Orlândia, eu considero um outro marco na medicina de Orlândia. Então, só para a gente concluir, o ciclo do Lequel, desde 80, nós estamos em 24, 44 anos praticamente que ele está aqui, é isso? Se dedicando ao próprio hospital, ele que foi habilitado, treinado no sentido até do estilo pelo próprio senhor Homero Vieira. Pelo próprio Homero, então, nesse procedimento, e é bom que o senhor traga também esse ciclo dos médicos que foram chegando aqui. O senhor mencionou esses, e falando da figura do Francisquini. Francisquini é graduado em Botucatu, na Unesp de Botucatu. O Cal em Botucatu, e o Dr. Mário também veio, que era de Botucatu. Veio a turma de Botucatu e depois veio a turma de Uberaba, que era o Dr. Valdemar, o Sérgio Gomes, o Dr. Pitico. Então, eram os e o próprio Sérgio Bordim depois, um pouco mais para frente. Filhos de Orlândia, o Dr. Sérgio Bruno, mais formados praticamente nas mesmas faculdades. Agora, eu falo que a medicina em Orlândia sofreu uma verdadeira transformação com o Francisquini pelo seguinte, nós tínhamos doentes muito graves, e o doente grave precisa do médico intensivista. Intensivista é o tal do médico da UTI. O médico da UTI. É o cara que fica 24 horas ligado. Nós não tínhamos a UTI. Perfeito. Aí veio o Francisquini e montou num quarto uma UTI.
Aí, naquela época, a medicina já estava evoluindo. Antes não existia um respirador adequado. Era um taca-oquinha que, se ficasse entubado 3 dias, dava uma pneumonite e complicava. Mesma coisa dos aparelhos de anestesia. Mas já estavam numa época em que começaram a aparecer os bons respiradores. E o Francisquini resolveu montar essa UTI. Então, todos aqueles pacientes graves que a gente operava, antes muitas cirurgias a gente não realizava, porque o pós-operatório poderia precisar de uma UTI e não tinha. Aí veio o Francisquini. Aí, então, que eu comecei a admirar a pessoa, o médico Francisquini. Porque eu me lembro, ele praticamente morava 24 horas no hospital. Para não dizer 24 horas, 4 ele ficava em casa e 20 no hospital. De dia no consultório, à noite no UTI, dormia na UTI, tomava banho na UTI. E vou dizer uma coisa, o tanto de pessoas que o Francisquini salvou com aquela perseverança, capacidade, competência, e sempre se atualizando, e todas o que havia de novo em medicina de UTI, ele sempre trouxe. Eu me lembro de um caso de Puan, um paciente, Tomazini, um senhor de idade, teve um tétano. Tétano, doutor? Tétano naquela época, mas tétano naquela fase que a pessoa entra em hipertonia. Conforme mais barulho ou luz, ele contrai inteirinho, daquela contratura geral e paralisa até a respiração. Isso é um dos efeitos que causa nessa situação o tétano. Que geralmente é o que mata. O Francisquini conseguiu segurar esse paciente 30 dias num quarto escuro, sem ninguém entrar, só ele e uma enfermeira, com um chinelinho para não fazer barulho, e ele tirou esse paciente. Isso foi um marco na medicina de Orlândia. Um paciente de 30 dias com tétano saiu. E depois começamos aí a fazer cirurgias grandes, chegamos a fazer cirurgia de pâncreas, porque era uma cirurgia que dava uma complicação pós-operatória, era muito difícil pós-operatório, a parte metabólica do paciente. É pela perda, talvez, de sangue também? O que é que complica essa? O pâncreas, por exemplo, quando você tira o pâncreas de uma pessoa, a primeira coisa que acontece é uma cirurgia de horas, 8, 9 horas. Depois você tem a perda do pâncreas, que é um órgão que tem enzimas pancreáticas e tem a insulina. O paciente já vira diabético. Aí você tem que fazer um controle metabólico e de hidratação nesse paciente muito complexo. E tem que ter uma UTI onde você fica medindo a pressão arterial média, medindo a saturação. Naquela época não tinha aparelho de saturação, era feito só nos respiradores. Então eu sempre falo que a medicina em Orlândia teve uma fase antes do Francisquini e outra depois do Francisquini. Evidentemente, outros médicos vieram depois e que exerciam o mesmo tipo de atividade, como o doutor Sérgio Burdim, mas na época, o doutor Akihiro começou também a participar. Agora, o grande nome da medicina intensivista em Orlândia foi o Francisquini. Agora, doutor, a gente percebe pelo relato do senhor, que naturalmente, com a liderança do senhor Homero Vieira, depois com a chegada do Lequel, nós tivemos o hospital crescendo. Aí chega a Unimed. Como é que foi o episódio da formação da Unimed? Por que vocês montaram essa cooperativa? A primeira coisa é o seguinte, antes o SUS dava um atendimento bom, remunerava bem o hospital, remunerava bem o médico. Razoavelmente bem, você entendeu? Agora, de repente, o SUS começou a espremer a tabela e começou a dar prejuízo para o hospital e não dá interesse para o médico para ter essa atividade. Agora, Orlândia é uma cidade que eu sempre comparo. Orlândia tinha 18 mil habitantes em 1970, Miguelópolis tinha mais de 18. Igarapava era maior que Orlândia. Ituverava tinha 19 mil habitantes, era maior que Orlândia. Aí Orlândia hoje, ou no último censo, acho que foi de 22, estaria com 38 mil habitantes, Ituverava com 20, Ituverava está com 37, e Miguelópolis está, se não me engano, com 26. Igarapava mais ou menos por aí. Quer dizer, agora, o crescimento de Orlândia é um município dos menores do estado em área territorial. São 32 mil hectares. É um dos menores. Que é o Morro Agudo, 120 mil hectares, Orlândia é 30 Orlândia está mil. entre os 3 menores do estado. Mas Orlândia tinha um agronegócio muito forte, uma agroindústria, né? Tinha a indústria de algodão, as algodoeiras, tinha o arroz brejeiro, tinha a Comove, a famosa Comove, tinha a metalúrgica já, como nós vemos, e junto com nós apareceu um cidadão muito simpático, muito inteligente, que
veio trabalhar como engenheiro na CTBC. E em pouco tempo ele ficou amigo, viviam na mesma roda que a gente vivia ali na Alvorada. Em pouco tempo ele resolveu montar uma empresa de terminal elétrico, me lembro até hoje, na esquina da Rua 6. 1973. 73. Vem o senhor Vicente Pedicato, que foi grande amigo já de boteco ali, vamos dizer, de bairro. E para a Felicidade de Orlândia, uma visão empresarial enorme, uma inteligência na empresa que foi só se multiplicando e se tornou essa potência que é hoje a Intel. Então, Orlândia teve muito a ganhar. E mesmo com a população não crescendo muito, o padrão de vida de Orlândia é um padrão talvez um dos melhores das cidades do Brasil. E isso talvez explique porque Orlândia, em 1970, ela tinha 5 médicos praticamente, como eu te disse. E na época, Orlândia tinha 18 mil habitantes. Em 2022, vamos pôr agora 2024, que a população de Orlândia é em torno de 40 mil habitantes, perfeito, nós temos só da Unimed 62 médicos. E temos os médicos credenciados que vêm de Ribeirão Preto fazer cirurgias, tem outros médicos que não trabalham no hospital, trabalham em laboratório. Então, nós estamos em torno de 70 médicos. Então, enquanto a população aumentou 110%, o número de médicos foi de 5 para 62, mais de 1000%. Agora, a gente pode imaginar que a Unimed, se a gente pegar a população da cidade e ver o número de cooperados que fazem parte ou participam do grupo, que são os funcionários, as empresas todas, o percentual de Orlândia é muito maior que qualquer outra cidade. A gente pode dizer que a participação da Unimed em Orlândia, em termos da população, talvez seja um dos maiores do Brasil, doutor? Eu acho que, como empresa médica relativa àquela cidade, sim. Agora, a Unimed também tem conveniados em Morro Agudo, tem muitos em Salles, como a Prefeitura de Salles, tem no Puranga, tem em São Joaquim. Agora, a relação cooperados-população, talvez um dos maiores índices seja a Unimed Orlândia, porque ela vai corresponder, Orlândia com 40 mil habitantes, nós temos 20 mil cooperados, corresponde a 50%. Só que 50%. Parte desses cooperados tem também em outras cidades. Não são muitos, mas são as cidades. Então, o índice de usuários população é um dos mais, talvez o mais alto. Agora, essa linha de raciocínio, se eu estiver equivocado, o senhor me corrija, se a Unimed tem uma aceitação grande na população, inclusive de Orlândia, significa que o crescimento e a consolidação do hospital tem a ver com a presença da Unimed também. O grande cliente do hospital é a Unimed. A boa convivência Unimed e hospital é que traz o benefício para os dois. Quando se convive bem, é uma simbiose, vamos dizer, uma simbiose. Um precisa do outro para sobreviver, certo? Um precisa do outro para sobreviver. A Unimed sobrevive porque tem um hospital adequado, bom, um hospital que dá toda a sua assistência existem as negociações, toda negociação é difícil. Existem as negociações e sempre tentando fazer com que ela beneficie os dois lados. E tem o hospital que tem como grande cliente a Unimed. Talvez se o hospital não tivesse a Unimed, o hospital criaria um convênio próprio, mas é muito mais complicado. Eu acho que o hospital ser dono do convênio, você viu, São Francisco foi dono do convênio, ele fica muito mercantilizado e tem que estender para outras regiões. A Unimed ela tem a vantagem de ela ser nacional. Um paciente de Orlândia que é acidentado lá no Pará, ele vai na Unimed, é atendido lá, a conta é enviada por Orlândia. É a mesma coisa o paciente do Pará que é atendido aqui. Então, uma rede nacional. Um hospital particular é difícil de fazer isso. Então, ele fica muito restrito ao atendimento no próprio hospital dele. Então, eu acho que essa simbiose é o mais importante. No momento que um dos dois vacilar e tentar romper esse equilíbrio, há um prejuízo por Orlândia. Por isso que eu acho que isso nunca vai acontecer. Ou seja, seria prejuízo para ambos os lados, tanto a Unimed como o próprio hospital, que não seria interessante para a cidade. Os dois lados. Agora, doutor, existe uma nova geração dirigindo agora a Unimed, que é absolutamente normal.
O senhor continua participando da parte diretiva da Unimed? O senhor parece que é uma espécie de conselheiro. Não, senhor, o doutor Edson, como é que é o sistema de atendimento dentro da própria Unimed hoje? Eu na fundação da Unimed, eu dei todo o apoio, achei que era a solução e corri, mas nunca quis cargo diretivo. Eu fui numa das administrações do Akihiro, eu fui vice-presidente, talvez por uma opção ali de momento, né? Mas não com interesse, que eu não sou muito chegado nessa parte administrativa, de administração médica. Eu acho que tem muitas coisas que eu concordo, muitas coisas que eu não concordo. E talvez o meu gênio um pouco mais exaltado, eu poderia ter até complicações para os colegas. Então, eu prefiro ficar na retaguarda, dando todo o apoio. Eu dou todo o apoio para todas as diretorias, nunca tive um senão com ninguém, você entendeu? Se no que eu posso ajudar, eu ajudo. Nas reuniões procuro comparecer, mas eu não gosto do cargo diretivo. Nunca gostei desse cargo diretivo. Tenho amizade com todos, não tenho dificuldade, brigas com pacientes, é muito difícil eu ter tido uma confusão com pacientes. Qualquer lugar que eu vou, é tudo bem atendido, e tenho o prazer de reencontrar pacientes. Hoje eu reencontrei um que eu operei, foi consultar hoje, eu operei há 38 anos, quando caiu um trator em cima dele. Ele chegou no hospital praticamente semi-morto. Pedaço de fígado, intestino, foi feito eu até ouvi o corte dele, eu falei, eu exagerei, viu? Também naquela correria. E eu falei, exagerei, e você agora engordou muito, teria que ser maior. Mas isso dá uma satisfação pessoal. Aqui ele teve em me rever, porque ele estava morando fora. E aqui eu tive em revê-lo. E a segunda satisfação que eu tive é o seguinte, eu entendi que, para mim, a medicina iria se realizar se eu me realizasse profissionalmente. Isso eu consegui. E a maior realização profissional minha foi depois a minha família em Bicá. Em Bicá. Eu consegui, da minha família, 2 filhos formarem médicos, estão trabalhando, o Mário e o Henrique. Os filhos da Márcia, os 2 já se formaram, um trabalha aqui, uma semana em São Paulo. O outro, ele acabou a residência, mas vai continuar dentro do Dante Pazzanese, em vascular, endovascular, é uma especialidade muito... É a fundação onde está o Dr. Fausto, né? Que é o hospital onde o Fausto trabalha. Só que o Fausto é na parte cardiológica e é o diretor do hospital. Ele trabalhava na parte vascular, onde tem o melhor prótese do Brasil. É colocar estente na horta. Sim. É Kabara, um japonês, né? É o pai da coisa. E ele tem uma formação espetacular, deve até seguir nessa carreira. Eu tenho mais uma neta que formou esse ano, filha do Mário, mais o neto João, que formou esse ano, filho do Henrique. Já são 6, comigo 7, e eu tenho o do Henrique, que forma o ano que vem. Então, conseguimos ter uma carreira que inteira o ano que vem, 7 médicos na família. E a gente tem que fazer justiça. A dona Leila entrou como nessa história? Lá em Ribeirão Preto, quando o senhor era estudante? Ela trabalhava no Centro de Saúde de Ribeirão Preto. Naquele emprego que eu fui fazer exame médico dos funcionários, que a gente começou a flertar e virou casamento, né? Mas então a grande satisfação que eu tenho pessoal é essa, é ver uma família que está mantendo uma tradição de um nome na medicina em Orlândia. Isso para mim é o maior orgulho que eu tenho, né? É um patrimônio que o senhor deixa para a própria cidade. Patrimônio pessoal, mas também... A responsabilidade é muito grande, porque eu tenho que ser... Eu praticamente sou responsável por tudo aquilo que eles fizerem de bom e de ruim. Então, eu estou muito vigilante sempre. Com certeza. Com certeza. Agora, doutor, em termos da sua atividade, sempre tem muita curiosidade, né? O senhor, no começo de carreira, pela falta de estrutura e de profissionais, o senhor tem que fazer parte... Por exemplo, que tipo de operação que naturalmente o senhor não faria hoje que o senhor chegou a fazer? Um exemplo, só como curiosidade. O parto era natural. Nós viemos fazendo o parto normal. Quer dizer, eu vou dar um exemplo para você. Os partos da esposa do Guini, eu que fiz. Sério mesmo? Sério. Da Viviane e do... Eu não sei se foi da Viviane ou do Washington, um dos dois. O parto da minha mulher, quem fez o Edson, da Márcia. O Edson que fez o parto. Entendeu? Então, nós éramos parteiros. E se eu te relacionar o número de pessoas que eu fiz parte, que hoje elas vêm com o filho e falam, o senhor que fez meu parto. Eu falei, faz tempo.
Mas a cirurgia, por exemplo, eu me lembro um dia, eu fazia muita vascular no Viludo, junto com o Zé Viludo, em Ribeirão Preto, porque ele fazia cirurgia arterial, mas não era prótese, era colocar prótese e enxerto de safena. E muitas varizes, né, que eram mais comuns, e tireoide. E eu me lembro que chegou um dia aqui, eu estava numa festa em Sales, num dia de ano, e tinha tomado chopes o dia inteiro, mas os chopes nunca me abalou. Aí, de repente, eu não estava de plantão, e de repente, o Mário e o doutor Mário e o doutor Célio mandaram me chamar, eles eram recentes, senhor, né? Mandaram me chamar que tinham tido um paciente para vir urgente, que tinha uma lesão. Numa briga, enfiaram uma faca, depois eu te falo no paciente se você vai rir, enfiaram uma faca na virilha dele e lesou a artéria e a veia femoral. Eu consegui, os dois pinçaram para o sangramento. Aí quando eu cheguei, eu falei, quem foi? Lesou a artéria femoral. Eu falei, peguei, abri o abdômen, sem tricotomia, sem nada, fiz uma incisão grande no abdômen, entrei, peguei a aorta, clampei a aorta, e marca no relógio. Clampei a aorta e já fui lá na safena, tirei a safena da perna dele, aí fui lá na região. Olhei, estava bem esgarçado, mais ou menos uns 3 centímetros que estava de distância o escoto, eu fiz um enxerto com a veia safena, e depois na artéria femoral, isso na artéria femoral, depois na veia femoral eu tinha tirado uma lapa dela, e um tampo. E eu fiz um selo com a veia safena. E falei, agora vou mandar para Ribeirão Preto, porque eu não sou cirurgião vascular. Daí se trombosar, já fiz um anticoagulante. Ou seja, estabilizou, estancou o problema maior? Eu fiz o que teria que ser feito, certo, mas sem a confiança de quem faz aquilo diariamente. Aí no outro dia peguei, foi no quarto, eu já senti que tinha um pouco de pulso. Eu falei, está aguentando. Aí pus numa ambulância e mandei para Ribeirão Preto. Chegou na Ribeirão Preto, examinaram, olharam, o médico me ligou, o que você fez? Fiz isso, isso e isso. Eu falei, você mandou doença aqui por quê? Vai de volta. Já tinha resolvido. Tá pronto. Isso foi quando? O ano? Isso foi em 1976, mais ou menos. Foi o ano, acho que fizemos uma policlínica nova lá, porque nós tivemos 6 anos em aluguel. Depois criamos o prédio da policlínica em 1970. 10 anos, inauguramos no dia de 76. O dia do aniversário de Orlando, 31 de março de 76. 30 de março de 76. 30 de março. Eu me lembro que foi a inauguração da policlínica. E a verdade é o seguinte, Tarcísio, que Orlando, uma época, alguém propôs me dar um título de cidadão de Orlando. Eu falei, gente, eu não acho nem justo, pelo seguinte... Se eu não conquistei a cidadania de Orlândia, eu não entendo, quer dizer, eu vivi minha vida aqui, estudei aqui. A sua convivência já lhe deu o título? Já me deu esse título, quer dizer, o meu título que me deu foi a minha vida em Orlândia. Eu me dediquei em Orlândia. Pouca gente sabe que eu sou de Sales Oliveira, mas eu acho que eu sou de Orlândia, né? Perfeito. Doutor, é claro que a gente não teria tanto tempo para falar de política, mas a gente faz o bloco final para que relembre também a sua participação em política. Eu sei muito bem da tua trajetória, o senhor foi vereador uma vez no seu... Fomos juntos, né? Fomos juntos, o senhor foi presidente 2 anos, eu fui presidente nos 2 últimos anos, e depois o senhor foi prefeito municipal. E hoje é vice-prefeito. Como é que o senhor foi tentado a participar da vida política de Orlândia? Eu acho que é um pouco de inocência. Por quê? Porque quem conhece verdadeiramente a trâmite de uma administração pública, das dificuldades de uma administração pública, ele teme um pouquinho de entrar. A gente é muito acostumado a numa profissão que você tem que ser muito pontual. Sim. Você não pode ter erro. A medicina não admite erros. Ela admite que você seja uma pessoa perfeita naquilo. Você entendeu? E você depende 90% de você, e o restante você depende geralmente do tratamento do paciente pelo hospital, pela enfermagem. Mas você vai numa cirurgia, a responsabilidade é total da gente. Agora, quando você trabalha numa prefeitura, primeiro, eu gostei muito de ser vereador. Coincidentemente, foi na época que saiu a nova Constituição, nós tivemos que fazer a lei orgânica. Eu me debrucei em cima daquilo, e aquilo
me deixou os 2 anos meio Apenas ocupado. para que vocês entendam, naquela época não se tinha advogado da Câmara, tinha talvez eventualmente contratado, mas não tinha o procurador jurídico e foi tudo na raça, E né, quem doutor? me ajudou muito foi como chamava? CEPAM? CEPAM, que é uma fundação Prefeito Eu fui Faria Lima. através de um rapaz que era de São Joaquim, que ele era da CEPAM. Moacir? Moacir. Exatamente. O Dutra era amigo do Moacir, e o Moacir me indicou para ir conversar com o Gasparim, eu lembro até hoje, Gasparim. E ele me deu todas as orientações que pudesse ter. E no mais foi feito na raça mesmo, os vereadores dando as emendas. E foi razoável para a época, evidentemente, precisou de nova revisão e vai ter muitas revisões. Até porque toda vez que você mexe na Constituição Federal, altera a estadual e, por consequência, a própria lei orgânica. E agora, na parte de administração, eu queria fazer aquilo muito com perfeccionismo. E em política, isso amargurou o senhor muito? Amargura pelo seguinte, quando você quer fazer a coisa muito... Primeiro, quando você entra, você tem muitos companheiros que querem também entrar, participar. E não tem jeito, porque é limitado. Então você já cria, perde uma série de amigos, você entendeu? E isso já chateia. E depois é o seguinte, você que às vezes quer ser muito objetivo nas coisas, e é tudo muito difícil. Hoje, por exemplo, você vai fazer uma licitação, você vê o trabalho que dá para fazer uma licitação, aí 100 empresas impugnam, impugnação de todo lado. Então, não é um trabalho objetivo que você é dono da situação e você resolve. Você fica numa dependência de advogado, dependência de secretários e várias dependências, vamos dizer. E o seu trabalho, muitas vezes, é mais coordenar essa turma do que você fazer. E que é diferente da profissão da medicina. Mas eu tive muito orgulho de ser prefeito de Orlândia, isso me envaideceu muito. Eu acho que eu deixei algumas coisas que lembram minha passagem pela prefeitura, certo? Mas se você pergunta, você seria de novo? Eu falo, não. Ah, mas você é vice-prefeito. Foi uma conjugação para lançar uma candidatura, me procuraram, naquele momento... Na verdade, foi o último pagamento político que o senhor tinha com o grupo político do senhor. Exato. Eu aceitei e não me arrependo, porque eu acho o seguinte, que essa administração do Sérgio, não sei se porque eu gosto muito dele, eu ando pouco a cidade, mas eu andei andando esses dias, ele revolucionou muita coisa na cidade, a parte de asfalto. Eu acho que o Sérgio foi um prefeito muito objetivo, está tudo muito equilibradinho, uma equipe de trabalho maravilhosa, você vê que muitos empenhados. Então, eu não arrependo de ter sido candidato a vice, não, mas essa tarefa acho que eu já cumpri, graças a Deus. Doutor, foi um prazer muito grande recebê-lo. O senhor sabe da admiração que eu tenho pessoal pelo senhor. Eu tive a felicidade de conviver sempre do teu lado político, independente disso. Mesmo que a gente fosse de lados opostos, nós sempre teríamos um pensamento muito em defesa dos interesses da cidade. Foi uma alegria muito grande e eu deixo agora a oportunidade, o senhor olhando para essa câmera, fazer um bate-papo direto com quem está nos vendo dentro do nosso canal do YouTube. Eu também, Tarcísio, fico muito feliz em participar. A gente sempre teve essa convivência harmoniosa em política. Nós sempre fizemos uma coisa boa, bem de Orlândia. Tanto nas disputas, nos apoios de políticos estaduais. Agora, a população de Orlândia, eu queria deixar aqui uma mensagem de carinho. Agradecer, inclusive, todo o carinho que eu recebo diariamente e continuo trabalhando na minha atividade. Levanto às 7 da manhã, vou dormir 6, 7 horas da noite. E vamos dizer, sou muito realizado. A medicina me revigora no dia a dia. E acredito o seguinte, que essa convivência com o cliente ela é muito boa para a gente. E hoje eu tenho a alegria ainda de ouvir referências de familiares meus que estão seguindo o mesmo rumo, o mesmo ritmo. A gente pode dizer, 81 anos de idade, hoje o senhor é um homem realizado. Plenamente realizado, graças a Deus, e sou um orlandino de coração. Eu adoro Orlândia, eu acho a cidade maravilhosa, e não tinha gente de não gostar. Aqui passei
90% da minha vida, né? Eu só fiquei ausente daqui 10 anos ou 15 anos e 6 anos de faculdade. Na faculdade você não é de ninguém, né? Nem de Sales, nem de Orlândia. Eu tenho muito orgulho de ser de Orlândia e fico feliz mesmo. E uma outra coisa que eu acho importante é que o tempo passa, mas as lembranças boas, elas estão sempre aflorando. Hoje foi um dia, inclusive, que me aflorou a lembrança do Homero Vieira. Eu lembro até bem que o Homero Vieira é um homem santo. Sim. Um dia eu convidei para ser padrinho do meu filho. Ele falou assim, ó, eu não vou aceitar porque eu sou uma pessoa de idade, eu não vou ver meu afilhado crescer. Eu falei, isso não importa, importa é você batizá-lo. Eu sei que o meu filho entrou na faculdade, ele vivo, meu filho se formou, foi trabalhar no hospital e trabalhou muitos anos ainda com ele, quer dizer, então a vida... É o Marinho ou o Henrique? O Henrique. O Henrique. O Henrique é afilhado dele e o Henrique tinha o maior orgulho de ser o afilhado dele. E ele, acho que, para ele, o Henrique virou um filho, né? Então, a Orlândia me trouxe só lembranças boas amizades. E, se Deus quiser, vamos continuar na luta, vendo o TM cada vez mais. Eu sempre falo, você é muito dinâmico, né? Então, esse programa seu... Aliás, o Dr. Orsi tem um hábito interessante, me chama de Sebastião. Sebastião. Tem uns que me chamam de Tiãozinho, outros de Sebastião. O doutor sempre me chamou de Sebastião. Agora tem, né? Doutor, muito obrigado. Foi um prazer, viu, Tarcísio? Muito obrigado a você pela atenção de todos. Pessoal, tá aí. É um espetáculo muito importante para nós, dentro do nosso canal do YouTube. Tarcísio Manso convida. Foi uma alegria muito grande conversar e trazer a história do Dr. Orsi.